Boa noite a todos. Os corajosos que deixaram o calor dos lares para vir aqui estudar um pouquinho, sejam bem-vindos. Alguém novo na casa, primeira vez que está vindo? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui, esse ambiente também receptivo, e através da vibração de uma prece, mentalizar que a gente possa estar em sintonia e receber as energias que a gente precisa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O tema da nossa palestra de hoje veio desse vídeo aqui do Leonardo Boff. Eu vou passar ele primeiro para depois a gente iniciar o nosso estudo. E me recordo de uma frase do Dalai Lama. Eu tive uma vez a oportunidade de participar de um debate em Berlim sobre religião e paz. E na pausa eu perguntei no meu mau inglês para ele qual era a melhor religião. Lógico, eu esperava que ele dissesse, é o budismo tibetano, que tem 3.000 anos de idade, nós cristãos temos 2.000 só. E ele sorriu e disse, Sr. Boff, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Eu fiquei parado, fiquei perplexo, não esperava. Então, para sair da perplexidade, eu disse, o que me faz melhor? E aí eu vi o tom budista dele, aquele que te faz mais compassivo, mais amoroso, mais solidário, mais sensível aos seres humanos. A religião que faz isso de você, essa é a melhor religião. Então cada um de vocês tem que escolher o caminho espiritual, onde vocês se sintam mais humanos, mais plenos. Porque Deus não está em lugar nenhum, porque Ele está em todos os lugares. Ele não se encontra num lugar, Ele se encontra em todos os lugares. Se não fosse assim, não seria Deus, seria um ídolo. E a outra pergunta, quando perguntaram ao Dalai Lama o que é espiritualidade, ele respondeu, espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. Espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. Aí o interlocutor pergunta, pode a religião produzir essa transformação interior? Ele diz, pode e não pode. Se ela ficar uma doutrina fechada e dura, e ela não te produzir a transformação interior, então essa religião não produz espiritualidade. É assim como um cobertor. Um cobertor só é bom quando aquece. E se ele não aquece, ele não é um cobertor. E nós devemos cortar o cobertor do tamanho do nosso corpo. E não cortar nosso corpo do tamanho do cobertor. Em outras palavras, cada um é desafiado a descobrir qual o caminho que para vocês os faz mais espirituais. Alguém diz, é frequentando uma comunidade de base, é num grupo de leitura do CEBI, é na minha igreja luterana que cultiva a palavra de Deus, os belíssimos cantos que tem, é num centro das religiões afros, que tem toda uma experiência de pele de Deus e sentem o divino, o sagrado, a energia cósmica, o axé, descendo sobre as pessoas. Cada um escolhe o seu caminho, desde que
esse caminho o faça mais espiritual, mais sensível, melhor, porque Jesus Cristo não quis fundar religião nenhuma, havia muitas naquele tempo. Ele quis fundar um homem novo, uma mulher nova, pessoas honestas, sensíveis, de amor incondicional, misericordiosas. Isso foi o que Cristo quis. E esse é o critério mediante o qual todos nós seremos julgados. Para quem não conhece, o nosso projeto Vida Consciente tem mais essa intenção de esse encontro ser um estudo do que uma palestra, tá? Então fiquem à vontade em perguntar. Então, para iniciar, isso aqui eu sempre passo no início dos estudos, né? Essa regra áurea das 10 grandes religiões do mundo, né? Em todas elas tem essa ideia principal dessa lei universal, né? Não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito causar-te-ia dor. É a lei de causa e efeito. Então, em cada religião, todas as religiões têm esse preceito. Aí a gente segue esse preceito fica meio de lado. Então, a gente já vai vendo que a importância não está tanto na religião, e sim como a gente interage com essa religião. E a doutrina espírita é religião? Esse é um dilema, né? Porque ela está alicerçada num tripé, né? Que é a filosofia, a ciência, que é o estudo da manifestação dessa interação do plano espiritual com o plano físico, e as consequências morais desse conhecimento. Então, uma pessoa que só estuda espiritismo, que vem aqui na palestra, que frequenta um centro espírita, não necessariamente é espírita. Somente se tiver consequências morais. Se esse conhecimento trouxer mudanças na vida dessa pessoa, aí sim. Então, quais são os tipos que a gente encontra? Os principais, né? Desculpa se algum ficou fora aqui, né? Adeptos são os principais, né? Adeptos de uma religião organizada, né? Podem ser mais fanáticos ou menos fanáticos, podem ser mais comodistas do que fanáticos, né? Mas eles têm aquela principal religião, geralmente em que nasceram, e mantêm ela até o final da vida. Geralmente, essas pessoas têm preconceito com relação às outras religiões, tá? Isso não é de agora, isso vem de muito tempo, dessa briga que sempre teve de cada um queria ser possuidor da verdade, que a sua religião fosse a certa, né? Então isso gerou um atavismo religioso no nosso psiquismo que, via de regra, a gente se deixa levar por esses preconceitos, se não parar para pensar. Outros que mudam de religião organizada. Nasceu numa, mas de repente mudou para outra. Porque uma ali não atendia ou algum outro motivo fez com que a pessoa mudasse. E isso eu vi 2 exemplos aqui na casa. 2 mães que vieram conversar comigo, assim, não transparecendo muito, mas num tom assim de preocupação. Minha filha, eu acho que uma foi filha, outra foi filho. Minha filha foi para uma igreja evangélica. Daí eu falei, sim, qual é o problema, né? Ela está precisando passar por aquela experiência. Nesse momento ela foi chamada, vai saber se no plano encarnatório ela não precisava passar por aquela igreja para fazer algum trabalho lá dentro. Então não tem problema você estar nessa ou naquela religião. O principal é o que a gente faz de mudança na nossa vida. Quão melhor a gente sai dessa vida do que quando chegou nela. Aí tem 2 grupos de ateus. Os descrentes, então é o ateu que não aceita esse Deus proposto pela religião organizada. Então isso a razão dele não aceita esse Deus, então ele diz que é ateu. Não por descrer de Deus, mas por não acreditar no Deus proposto pelas religiões.
Aí tem os ateus convictos, esses realmente não acreditam em Deus. Não só o proposto pelas religiões. Eles acham que o ser humano é um ser inteligente, ele tem um orgulho, geralmente um orgulho muito forte, e que ele é dono do destino dele, que nada mais afeta isso. Tem os materialistas. Então, mesmo um ateu é considerado uma religião, né? Porque ele está ligado à ideia de Deus, ou a favor ou contra. Então, também está dentro disso. Materialistas também são pessoas que voltam a sua vida em função do material, de adquirir mais, de ter mais. Isso é errado? Eu acho que não, né? Porque uma pessoa, como é que ela vai se desligar do materialismo? Indo até o fundo do materialismo, até o máximo que o materialismo pode dar para ela ver que ali ela não achou substância, não encontrou Deus ali naquele ponto. Então, pessoas precisam vir e serem materialistas, então a gente não precisa querer mudar as pessoas. Elas estão aonde precisam estar, mesmo as materialistas. Essa vida é um aprendizado para que numa próxima elas tenham um pouco de força, um pouco de intenção de procurar algo além do material. Os hedonistas, o hedonismo é uma linha que busca apenas o prazer material, né? Então, o materialista quer acumular, quer ter mais, né? E o hedonista é um materialista também, mas mais focado em prazeres materiais. Também as pessoas chegam na mudança, dessas que buscam prazer, quando chegam no fundo do poço. Uma pessoa com vício vai querer mudar quando ela chega no fundo do poço, quando não tem mais lugar para ir, a não ser sair do poço. Então ela precisa se saturar daquilo. Seja um vício material, seja vício em sexo, seja qualquer tipo de vício. A pessoa vai querer sair daquilo, passando por aquilo. Então, tudo isso faz parte do crescimento. Não está nada errado nisso aqui. O problema é a gente continuar, né? Sem mudança. Mas, via de regra, essa lei universal é tão sábia que ela promove essas mudanças, né? Vai ficando cada vez mais difícil a situação até o momento que a pessoa diz, não quero mais. E tem os sem religião também, não são nem materialistas, não buscam só o material, ajudam as pessoas, não são hedonistas, não buscam prazer, não são ateus e não são religiosos, são sem religião, mas são pessoas que às vezes são mais religiosas do que outras, porque elas têm uma espiritualidade, elas têm um senso moral. Então a gente está vendo que o título da religião ou da não religião que a gente professa não importa muito, né? Membros de sociedades secretas. Então tem alguns grupos que podem ou não ser considerados religiosos, mas têm uma organização. E algumas dessas organizações têm um propósito de mudança, de melhoria moral. Então também pode ser considerado uma religião. E o preconceito faz com que a gente fale até mal das pessoas que são adeptas dele. Um conhecido meu veio perguntar para mim, que foi convidado para participar de uma dessas organizações, e eu pensei assim, por que veio perguntar para mim? Eu não faço parte, né? Mas do que eu sabia, eu falei para ele, não, é algo para o bem. Se você tem a intenção de se tornar uma pessoa melhor, lá você vai encontrar um caminho para isso. Então, vá, veja se esse é o teu caminho lá. E fato engraçado depois dele, porque ele veio muito preocupado, com muito preconceito, né, quando ele foi convidado, né? E ele acabou entrando e depois veio falar para mim o seguinte, de uma conversa que ele teve com um tutor, uma espécie de tutor que tem lá dentro, não lembro o nome, dizendo o seguinte, que esse senhor falou para ele, olha, nem todas as pessoas que estão aqui são pessoas boas. Você que vai definir se você vai ser uma pessoa boa ou não. Tem muitas pessoas que estão aqui por interesse ou por quaisquer outros motivos. Então não quer dizer que se uma pessoa está aqui, você vai já
é considerá-la uma pessoa boa. Cuidado, observa a pessoa. A árvore se conhece pelos seus frutos, né? E também adeptos de filosofias, né? E outros que eu não lembrei de colocar nessa lista aqui. Então, filosofias que trazem uma consequência de mudança moral para melhor, também pode ser considerada uma religião. Você está usando esse conhecimento para se melhorar. Esse aqui é uma parte de um texto do Pierre Teilhard de Chardin, eu acho que é isso, ele é um francês, padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo. Texto de um padre. Religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. Então ele compara aqui religião com espiritualidade. A religião é para os que dormem, a espiritualidade é para os que estão despertos ou despertando, no nosso caso. A gente ainda está no início disso. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer, ou por preguiça, por comodidade, ou por falta de preparo para isso mesmo, né? Precisa ter alguém que pense por eles. E a espiritualidade é para quando você amadureceu, então a gente também não deve dizer que é errado. A gente passou por esse caminho para chegar no nosso de hoje. E a espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A religião tem regras, a espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo. A religião fala de pecado e culpa, a espiritualidade lhe diz, aprenda com o erro. Pecado vai te ajudar a ter força para lá na frente você não pecar mais. Mas não é errado ter pecado. A gente, via de regra, aprende pecando. E a gente tem um exemplo físico, né? A engenharia, tanto a civil quanto a aeronáutica, mecânica, né? Os maiores saltos de evolução que eles dão são em cima de catástrofes gigantescas. Quedas de avião promovem mudanças em toda a engenharia aeronáutica e sistemas de segurança. Então, o erro nosso aqui da engenharia promove uma mudança para melhor. E a gente devia usar a nossa inteligência para fazer isso com a nossa vida, com os nossos erros. Não ter medo de cometer erros, só não ficar repetindo os mesmos, né? Tem muitos erros bons para a gente e novos para a gente cometer. A religião reprime, a espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. A religião não indaga nem questiona, a espiritualidade questiona tudo. A religião é causa de divisões, a espiritualidade de união. A religião me busca para que acredite, a espiritualidade você tem que buscar. A religião segue os preceitos de um livro sagrado, a espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se ocupa com o fazer e a espiritualidade com o ser. A religião nos faz renunciar ao mundo, a espiritualidade nos faz entender que o motivo entender o motivo de estarmos aqui no mundo. A religião é adoração, a espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade, ao contrário, nos faz responsáveis por implantar o paraíso aqui. Não vamos ficar esperando ir para o céu para a coisa melhorar. Se aqui não está bom, então lá vai ser pior ainda. Então, a mudança deve ser feita aqui. A religião crê na vida eterna, a espiritualidade nos faz consciente da vida eterna. A religião promete para depois da morte, a espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, somos seres espirituais, somos espíritos passando por uma experiência humana. Isso aqui é de um padre jesuíta, não é texto da doutrina espírita, mas dá para a gente analisar isso aqui. Então vamos para a doutrina propriamente dita. Esse aqui é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10. É de São Paulo Apóstolo, que ditou: Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. E aí ele já emenda aqui, ó. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos,
mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Então não existe esse tipo de divisão lá. Só aqui que a gente impõe essa divisão. Esses destaques aqui são meus. Também mais adiante no capítulo 17 tem 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Um trechinho pequeno, mas diz uma coisa muito forte aqui. Se ele diz que tem verdadeiro espírita, então existe o falso espírita. Senão não existiria o verdadeiro, seria só o espírita. Se ele separou, é porque quem não luta pela sua transformação moral não é um verdadeiro espírita. Quem não faz esforço para domar suas más inclinações, ou seja, para ser espírita precisa ter más inclinações, né? Então quem é perfeito não está aqui. Aliás, nem na Terra, né? Só poucos missionários que dá de contar nos dedos das mãos, né? E aqui de São João, capítulo 13, item 35, que é do Novo Testamento. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E a gente se ama. Então a gente pode dizer que é cristão. Depois disso dizer que é espírita. Então a religião tem algum valor? A religião que a gente professa? Ou é o que a gente faz do conhecimento que a gente tem? Ou, mesmo sem ter conhecimento, né? O que a gente faz da vida? Quais são as nossas ações? A gente está aqui nesse mundo aprendendo, se transformando em alguém melhor? Então é forte isso aqui. Algum comentário? Não é para desanimar, tá, pessoal? É para a gente ter força para lutar, para botar em prática essa proposta aqui. Né? E para a gente também aprender a compreender que o outro, sendo diferente, principalmente diferente, né? Porque o que concorda com a gente não se perturba, não se preocupa com ele. Né? O ser diferente não é errado. A pessoa ser materialista não é errada, é o que ela precisa hoje para uma mudança nessa ou em outra vida. Ah, vai sofrer? Vai. Mas eu também sofri para chegar nesse conhecimento. A pessoa vai aprender sofrendo. Ah, mas não poderia aprender agora? Todo mundo, se fosse assim, Deus já teria criado todo mundo perfeito, né? Para que se dá esse trabalho, né? Se é para você conseguir mudar alguém. Cada um tem que buscar a sua mudança. E é intransferível, a mãe e o pai não conseguem mudar o filho. Conseguem, principalmente até os 7 anos, dar condições de que ele tenha no inconsciente dele, no psiquismo dele, melhores condições de botar em prática a proposta evolutiva. Mas é ele que vai fazer as escolhas dele. Quanto mais o pai e a mãe podam as escolhas do filho, mais está atrasando a caminhada evolutiva do filho. Ou seja, você está prestando um desserviço para a evolução dele. E não é só isso, você vai ser responsável por esse atraso. Lá na frente vai ter que voltar, vai ter que devolver a vida de novo e vai ter que dar condições para a pessoa recuperar o atraso. Então, ser diferente não é errado. É a maneira que a pessoa precisa nessa existência para a sua caminhada evolutiva. Para botar algo em prática, mesmo que seja algo errado. É o que ela precisa agora. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, né? Eu falei antes que Deus daí teria criado todo mundo perfeito, né? Se Deus criasse o espírito perfeito, ele não precisaria fazer essa caminhada aqui, ó. Ele já estava lá em Deus, já teria ciência de onde está e do que é, e não precisaria fazer nada. Seria um marasmo, né?
Não teria graça. Então cada um sai de Deus simples e ignorante no sentido de desconhecer onde está, como a parábola do filho pródigo, que retrata essa caminhada evolutiva, né? O filho pediu a herança do pai para conhecer o mundo. E o outro filho preferiu ficar em casa, né? Lá com o pai. E ele saiu pelo mundo e foi andando pelo mundo, até chegar no ponto mais longe e mais abjeto que ele conseguiu se ver, né? Que era cuidar de porcos e não poder comer nem o resto da comida dos porcos. Aí ele lembrou do pai e sentiu vontade de voltar para a casa do pai. Daí é o ponto que a gente está agora, no plano mais denso físico, né? E a gente quer voltar agora que a gente está entendendo o que é o pai e o que é Deus, né? Não entendendo, mas tendo essa ideia de que é algo, mesmo que a gente não compreenda, que é algo muito, muito grandioso, né? E que a gente pode fazer parte disso, voltando para Ele. E aí a gente vai voltando para casa, né? Aqui no plano físico a gente vai ter várias e várias existências, até a gente explorar todas as possibilidades de aprendizado aqui, depois passa para o plano astral, lá também vão ter várias e várias experiências evolutivas, até você aprender tudo que pode aprender naquele plano, e assim você vai, degrau a degrau, voltando para Deus, né? E o Espírito, como é uma centelha divina, não é nada muito simples, né? Ele só não tem ciência do que é. Então, essa caminhada aqui é para ele ter ciência do que Jesus falou, né? Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque Jesus sabia disso, que ele já teve aqui, né? Já está num desses planos aqui, não sei qual, mas a maior paixão de Jesus, de Cristo, foi esse descenso vibratório. Ele precisou recriar corpos que ele já tinha eliminado evolutivamente, não precisava mais deles, precisou recriar isso para poder encarnar aqui na Terra. E segundo a espiritualidade, esse processo demorou 1000 anos. Então essa foi o verdadeiro sacrifício que ele fez pela humanidade, poder chegar aqui. O que a gente fez para ele aqui, né? Tanto é que lá no alto da cruz ele falou, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas ele veio dar o exemplo para que a gente queira ter forças para retornar ao Pai. Então aqui a gente vê que não é algo muito simples se iluminar, né? E a filosofia ocidental tem muito disso, né? Que é o resultado para ontem, né? A gente quer buscar algo milagroso que resolva a nossa caminhada evolutiva de uma vez só, porque a gente não precisa fazer mais nada. Algum comentário, alguma dúvida? Era esse material que eu tinha para passar hoje. Neuza, podemos finalizar com um passo coletivo? Continuemos nessa sintonia, com o nosso pensamento elevado, pedindo amparo, a proteção dos nossos irmãos que aqui estão para nos ajudar. Confiemos na misericórdia e no amor do nosso Pai Celestial. Entreguemos nas suas mãos as nossas dificuldades, as nossas angústias, e pedimos que Ele nos ajude a superá-las, a compreendê-las, que Ele nos dê força, coragem, fé, e que nós lembremos sempre de uma frase que o Chico ouviu, recebeu como recado de Mãe Maria: tudo passa. Sintamos entrando uma energia divina no alto da nossa cabeça, onde temos o chakra coronário. Essa energia amorosa vai nos envolvendo, percorrendo o nosso corpo,
trabalhando exatamente onde precisa. O Pai sabe o que é que nós precisamos. Sintamos com gratidão essa energia. E sintamos do coração o quanto cada um de nós que aqui está é importante na construção dessa obra divina que Deus nos apresenta. Vamos levar também essas vibrações para além de nós, nossos familiares, amigos, nosso trabalho, todos que nos rodeiam, que convivem conosco de alguma forma. Que essas energias possam tornar melhor o nosso dia e de todas essas pessoas. Que o nosso mundo vá se transformando num lugar melhor a cada dia. Que Jesus, que é o nosso mestre, nosso amigo, nosso modelo, esteja sempre conosco, nos orientando, nos inspirando e nos fortalecendo nas nossas dificuldades. Que assim seja. Que nós tenhamos todos uma abençoada semana, com luz, com alegria, com trabalho. Até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.